o jogo ia ser demais, é um jogo tenso, nervoso, vale classificação para os dois. Um gol anulado a 2 minutos e o pênalti, vamos lá, vamos ver o que acontece. O goleiro, Gustavo 2, Missinho 3, Fernando 6, Souza 4, Valmir 5, Ailton 8, Edilson 10, Tiba 7, Raudinei 9, Edu Lima 11. O técnico é Flamarion. Falou, Flamarion, garotinho. Ed Polo, diz aí o Palmeiras, Ed. Boa noite, Osmar. Boa noite, amigos da TV Manchete. Palmeiras em estado de graça, 11 jogos que não perde. Vai a campo hoje com César 1, Mazinho 2, Toninho 3, Alexandre Rosa, meia dúzia, Dida número 4, César Sampaio 5, Daniel 8, Giancarlo 10, Maurílio 7, Evair 9, Zinho 11, técnico Tacílio Gonçalves. Ok, Zé Roberto vai estar autorizando, está começando o jogo, meu garotinho. Esperar uma grande partida. Acho que vai dar um grande jogo aqui em Campinas. Vamos lá, vamos ver. O estádio está recebendo um grande público. A torcida do Palmeiras tomou conta aqui da boa parte do estádio, invadiu a via, a Anhanguera, Bandeirantes aqui, porque a torcida há 15 anos não vê o time ganhar. Então ela está esperançosa. E hoje é um jogo decisivo. Palmeiras ganhou, vale classificação para a final. Apita o Zé Roberto White, é isso? Auxiliado por Ed Mauro, Garcia de Toffolo e Daniel Fernandes. Vamos ver esse comecinho dessa partida. Palmeiras e Guarani. Já começou em São Paulo. Sequência da rodada, os jogos lá começaram um pouquinho mais cedo. Em São Paulo, o São Paulo está jogando com o Santos e já está ganhando de 1-0 essa máquina São Paulina. É quase a Williams do futebol brasileiro nesse instante. 8 jogadores do São Paulo convocados pelo Parreira para a seleção do Brasil. Já está ganhando com gol de Cafu. 1-0. Deixando meu amigo Zé Francisco feliz da vida com esse golzinho do São Paulo. O Tico, Hamiltinho, Leco, já estão sorrindo com a vitória do Tricolor 1-0. Ganhando hoje, o São Paulo também já está na final. Vem Edilson. Esse Edilson 10 do Guarani é bom de bola. O jogador aqui, ó, o técnico Otacílio do time do Palmeiras. Guarani de verde inteiro, Palmeiras de branco, calção verde o Palmeiras. Olha o lateral, roubando bem Souza, roubando bem, tocando pro Ailton. Trazendo pela esquerda o time do Guarani. De verde o Guarani, de branco o Palmeiras. E um detalhe, Osmar, o Palmeiras é a primeira vez que joga com o calção número verde, com o calção verde, deve ser para dar sorte aí, né? É isso, Ed, primeira vez que o Palmeiras joga com calção verde. Primeira vez. Mas estranho porque está tendo muita sorte no campeonato. Vai ver o Guarani com Tiba. No chão, jogo parado, falta marcada. O Alexandre Rosa saiu da área para matar a jogada. E a boa jogada do time do Guarani de Campinas que pode levar perigo. Flamarion, técnico do Guarani. Edu Lima bate muito bem dali. Quem acompanhou lembra do jogo aqui, Palmeiras e Guarani. O Edu fez de falta no comecinho do jogo também. No jogo, no campeonato normal. E o Guarani ganhou de 3-2 aquele jogo. Edu Lima. Comecinho da partida. Atenção, galera. White fala ali com o posicionamento dos jogadores. Estão dentro da área do time do Palmeiras. Edu, pima na gorduchinha. Gol do Guarani. O White anulou o gol. Impedido. White anulou o gol. White anulou o gol. Na batida de falta, vamos acompanhar. Atenção, atenção, no replay. Primeiro lance. Edu Lima bateu a falta e entrou. O White dá o impedimento. Ele marcou impedimento no jogador do Guarani que estava no interior da pequena área. O César caiu para o canto certo, mas a bola foi desviada. No entendimento do árbitro que estava na linha de fundo, havia impedimento. Na batida de falta, o White anula o gol do Guarani. Tive sérias dúvidas nesse gol anulado. Sérias dúvidas. E na batida de falta ficou no terreno no garoto que bateu. Parece que tinha um zagueiro ali atrás. Tinha um outro que estava quase dentro do gol, mas não participou do lance. Há uma revolta já muito grande aqui nas numeradas.
com esse gol anulado do Guarani. E evidentemente o jogo vai ficar nervoso, tenso. E a partida promete muita empolgação. Anulado o gol a 1 minuto e meio, 2 minutos de jogo. Lá vem o Guarani outra vez, Gustavo. Armando pela direita, Aldinei. O Chau, pênalti! Penalidade máxima, Marco Wright agora. Foi nada, Osmar. E agora os jogadores do Palmeiras cercam o árbitro José Roberto White. Vamos acompanhar, atenção. Parece que tem expulsão ou não? Amarelo. Cartão amarelo para o Daniel. Olha o lance do time, ele dominou, foi pro drible e o juiz marca pênalti em cima do Tiba. O Tiba se atirou de maneira clara, foi bem na minha frente e não houve pênalti. Ele cavou o pênalti, foi esperto demais o Tiba. Garotinho, já além do jogo ia ser demais, é um jogo tenso, nervoso, vale classificação para os dois. Um gol anulado a 2 minutos e o pênalti, vamos lá, vamos ver o que acontece. Deixa eu ver, Luiz Pereira, garotinho, primeiro gol anulado. Você achou que o White foi bem, Luiz? Foi bem, Osmar. Agora eu acho que ele compensou o gol, né? Com esse pênalti praticamente para mim não existiu. E o pênalti para você não existiu, Luiz? Não. E inclusive no primeiro gol, de fato, nós estamos comentando, nós vimos praticamente no número 8, quase na lista, quase embaixo do gol. Então acho que ali bandeira levantou, né? Tá certo, a opinião do Luiz Pereira. Flamarion. Gol anulado. Bem anulado? Perdão, Zenon. Oi. Zenon, gol anulado. Foi bem anulado? Olha, como o Luiz falou, eu acho que realmente o atacante do Guarani, ele não estava participando da jogada, mas estava na frente da zaga do Palmeiras. Perfeito. Vamos ver a batida então. Vamos lá, Flamarion. Vamos acompanhar essa batida. Quem vem para a cobrança? Edu Lima. Edu Lima. Tá preparado o Edu Lima. Atenção, ele bate forte, Edu Lima na trave. Não entrou! Na trave, no goleiro e não entrou! E este é o segundo pênalti. Na trave, nas costas do César e não entra. Inacreditável! Porque bateu na trave, voltou, bateu no César, era para entrar o normal. Qualquer goleiro que tocasse nela, acabar entraria. Não entrou, foi embora. Olha o replay, vive a cena. De novo, no travessão, nas costas dele não entrou. É inacreditável como a bola não entra. Primeira cacetada do Edu que bate forte. Socou no travessão, ela voltou forte. Bateu nas costas dele e não entrou. Osmar, é que o goleiro do Palmeiras... O técnico do Guarani. O goleiro do Palmeiras está em verdadeiro estado de graça. Ele não toma gol há 640 minutos. E prova aí que está com muita sorte hoje. Lá vem Edilson, atenção, o Guarani começa arrasador do chão, falta nele. Jogo parado, falta nele. Falta do Zinho em cima do Edilson. No lance do pênalti, Osmar, vale ressaltar que no jogo de Bauru também contra o Noroeste, a bola bateu na trave e o goleiro pegou. Nesta, o César levou maior sorte ainda, bateu nas costas e ia saindo pela linha de fundo. Falta para o Guarani. Inacreditável começo do jogo em Campinas, inacreditável. Olha a falta perigosa, César picou no terreno e quase enganou o goleiro. O Guarani vem arrasador no começo do jogo. Flamarion, e o pênalti foi bem batido. Perdão, estou confundindo. Flamarion, o técnico do Guarani, meu querido Zenon. Eu não sou garotinho. O pênalti foi mal cobrado ou foi bem cobrado? Osmar, eu não sou treinador ainda do Guarani, não, hein? Não me confunda. Olha, o pênalti foi bem cobrado. Ele foi azar, viu? Foi azar, também acho, foi azar. Porque ele bateu forte no canto, pegou na trave. Agora, o mais impressionante é que ela muito forte, quando volta, pega nas costas do goleiro e não entra, é demais. Verdão, estado de graça. Domingo passado, por exemplo, jogou mal, achou um golzinho no final. Contra o Corinthians, jogou mal, achou um gol no final de falta. E agora o Palmeiras outra vez demonstra que está em estado de graça no campeonato. O César vem Tiba, boa finta. César Sampaio correu com ele. A bola espirrada vem para fora de qualquer forma. É um começo alucinante o jogo aqui. A torcida do Palmeiras entra em delírio. Porque teve o gol, o juiz anulou. Pênalti em seguida, bate na trave, bate nas costas e não entra. Vem César. O Guarani com vontade, Gustavo, Edilson.
Tirou Toninho. Edu Lima. Lá vem o ponteiro. Tentou o cruzamento para a área. Edilson dentro da área. Tenta virar o jogo o time do Guarani. Vem Tiba. Passou o lateral. Gustavo bem lançado. Lá vem bola perigosa para a área. Tirou Toninho outra vez. Lá vem Verdão. Lá vem o Guarani. Palmeiras tem um sufoco danado do time do Guarani no começo de partida. Edu Lima, cruzamento, bola forte, perigosa, César! Começa forte o time do Guarani. Relógio Dumont informando o tempo do jogo. Relógio Dumont, primeiro a cada segundo. Passamos dos 10 minutos do primeiro tempo. 10 minutos incríveis para o time do Palmeiras. O Guarani sufocou. Que pressão, hein, Luiz Pereira? Que pressão, meu garotinho. Tá uma pressão muito grande, senhor. Olha o Guarani tentando. O que tem que fazer, Luiz, para segurar isso? O Palmeiras tem que segurar um pouquinho mais a bola, não ir no desespero, não entrar de primeira que vai acabar tomando dedo. Mas eu acho que devagarzinho o Palmeiras vai conseguir dominar a partida e quem sabe num contra-ataque aí fazer o gol. Outro jogo em São Paulo, Bentinho marca para a Portuguesa. Portuguesa e Ponte Preta de Campinas estão jogando em São Paulo. Bentinho marca, Portuguesa 1, Ponte 0. São Paulo está ganhando de 1-0. Vem o Palmeiras, Maurílio, roubando pela direita e tentando ingressar ali no setor intermediário do time do Guarani. Levou a linha de fundo, tentou o cruzamento. É dele ainda, não saiu. Maurílio, com ele o lateral. Tentou o drible em cima de Fernando. Vem para a linha de fundo, tentou o cruzamento. Fechadinho pro gol, olha a cabeçada. Gol do Palmeiras, Evair. Incrível esse futebol. Incrível esse futebol. Olha a galera do Verdão. É inacreditável ele subindo. Evair, de cabeça, pegou nada. Se o goleiro acreditasse, ele teria tirado. Ele ficou parado, o goleiro do Guarani, Marcos Garça. Ficou parado. Se ele vai pra bola, tocava na trave, ele tirava. Entrou, é do Palmeiras, é do Verdão. Olha a galera do Palmeiras. Incrível jogo. Inacreditável estado de graça do time do Palmeiras no campeonato. Meu garotinho, isso é uma loucura. Zoom. Vem o Guarani. Edu Lima tentou o drible e não deu. Maurílio outra vez com ela. 1-0 Palmeiras, olha o Edilson. Bom garoto, tem um bom balanço. Edilson, vem pra área. Ainda é dele. Cercado por Mazinho. Ele volta com Edu Lima, vem o cruzamento, bola perigosa pra área, olha a cabeçada. Gustavo. Empatado o jogo, Gustavo. É um jogo eletrizante demais. Olha o zagueiro. Cabeceou. César foi, não deu. No alto, Gustavo encosta o time do Guarani. 1-1. Flamarion, técnico do Bugre. De novo para você. De novo na manchete. Gustavo, cabeça. Entrou no ângulo. Coisa incrível, empatado o jogo. Eu disse, isso aqui é um escândalo, é uma loucura, meu garotinho. Tá demais esse começo de jogo. Muita emoção pra você. Energia, vamos pro jogo. E esse é o primeiro gol de Gustavo no Campeonato Paulista. Um jogador revelado pelo Guarani. Bom lateral direito e bom poder de finalização, de 19 anos. E o Guarani volta. Vem Tiba. Tentou o drible em cima do lado e o Gustavo. Olha o Gustavo. Tocado, saiu a escanteio. Escanteio para o Guarani. Rede manchete do Campeonato Paulista de Futebol. Chegou o gol 1000. Para quem sempre quis, um gol 0. 1-1. Já aconteceu de tudo no jogo. Só 13 minutos de partida. Demais, meu garotinho. Olha o Guarani empurrado pela sua torcida. Vai para cima. César tira. Tira dali de qualquer formazinho. Osmar. Tentou o drible, bonito, sai bem pro jogo, Vlamir, virando à esquerda e soltando com Souza.
Souza pela esquerda. Guarani tentando chegar. Souza descendo 1 a 1. A partida tá igual. O Guarani vem pra cima outra vez. Vem Ailton. Esse gol do Gustavo, viu, Osmar? Acaba com uma invencibilidade de 650 minutos do goleiro palmeirense. É verdade. 650 minutos não tomava gol o César. Um gol que não deu para defender. Uma linda cabeçada de Gustavo. Aliás, os 2 gols de cabeça. Olha a batida de falta na esquerda. Edu Lima na bola. 14 minutos, Edu Lima. Lá vem bola perigosa. César tocou nela, tirou. Rebote do Guarani. Domina Ailton pela esquerda e vai tocando mais na ponta lá com Souza. Todo o Guarani no ataque, em cima o time do Guarani. Sobrou, não sobrou. Se dá para dominar, Verdão entrar na cara do gol, ele perdeu o controle. Ailton tinha chance de dominar, entrar para bater. Antena Santa Rita informando o placar do jogo. Parabólica Santa Rita exige esta marca. 1 a 1, Guarani e Palmeiras. Com relação, viu, Osmar, ainda ao gol do Palmeiras, foi o 8º gol do Evair no Campeonato Paulista. Pro jogo, o time do Palmeiras, 1 a 1. Que jogo incrível, que começo fulminante de partida. É um jogo que vale classificação, vem Evair. Falta nele, o juiz marca, falta quase dentro da área, quase pênalti. Quase pênalti pro time do Palmeiras. O jogo tá infernal. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Caminha 51. Uma boa ideia. É o time do Palmeiras para a batida de falta. Um a 1, Palmeiras e Guarani em Campinas. Cobrança de falta, Luzinho. Pima na gorduchinha. Pegou na zaga e saiu linha de fundo. Escanteio para o Palmeiras bater. Bola pegou na cabeça do centroavante Raudinei. É o primeiro escanteio do jogo aqui pelo lado do Palmeiras. Primeiro escanteio do Verdão. Tomando posição Maurílio para a cobrança do escanteio aqui pela esquerda. Celso lá em Florianópolis deve estar louco já com esse jogo palmeirense junto com o Mauro. Olha a galera, olha o escanteio para o time do Guarani. Time do Palmeiras, Maurílio batendo. 1 a 1, Palmeiras e Guarani, um jogão nesse começo. Olha escanteio perigoso. Com a canela, o goleirão Marcos Garça. Rebote do Palmeiras, Daniel na esquerda arrumando com o Maurílio. Chamou pro drible, saiu o toque do zagueiro do Guarani, a lateral Palmeiras. Rede Manchete, no Campeonato Paulista de Futebol. Filishave Tracer, para quem tem um mundo pela frente. Carlinhos Brucutu já está com o Jair Bala, com o Corujinha já estão arrepiados, com o Marinho. Lá vem Palmeiras, Maurílio. Prendeu, ganhou o lateral outra vez, é do Palmeiras, é novo lateral pro Verdão bater da esquerda. Que começo incrível de jogo. Tem o time do Palmeirazinho aqui agora na sua, na esquerda. Tentou um toquinho pelo meio, Evair dominou. Arrumando o time do Palmeiras, vai entrar Dida, limpou bem, na área, arrumou para bater. Deu azar o ataque do Palmeiras. Voltazinho para arrumar a defesa, mas não dá. O belo toque para Edilson. Vem César Sampaio. Vem César na marcação firme. César tira de qualquer jeito, é lateral. Zenon é o garoto. Que começo de jogo, Zenon. Tá bonito, hein, Osmar? O jogo realmente bastante emocionante, né? O Guarani pressionando o Palmeiras. Na minha opinião, até agora, o melhor jogador em campo é o goleiro do Palmeiras. Melhor jogador em campo pro Zenon é o César. Lá vem Edilson. Olha o time do Guarani tentando chegar. Mazinho tira bem, Mazinho. Tira com categoria e vem ele pro jogo. Vem no pique, na velocidade, no arrastão. Vem no arrastão o time do Verdão. Falta no Mazinho. Otacílio já fumando, nervoso no banco do time do Palmeiras. Ele fuma em média 2 maços por partida. Não, 1000 vezes não, 2 maços. Para a batida de falta, César Sampaio para a equipe do Palmeiras. Preferiu bater para trás para começar. E o Palmeiras vem com Alexandre Rosa. Já está na intermediária do Guarani, tocando na esquerda. Dida apoiando, voltando com Zinho. Zinho trabalhando um pouco mais atrás. Giancarlo tentou o meio, ganhou a parada Ailton. Olha o Edu Lima, que tem bom drible. O centroavante Raudinei já pedia, ele tentou o toque de bola pelo meio, o Palmeiras roubou rápido. E vem Zinho, vem na velocidade.
Giancarlo, outro bom jogador do futebol paulista surgindo nesse campeonato. A falta rapidinha cobrada. Zinho, que trabalha com graça, com elegância. Bom jogador, Mazinho. É outra fera, vem Verdão. Maurílio. Vem cruzamento, ele cruza direitinho, tentando Evair. Pegou Giancarlo, não pegou bem, mas pegou. Em Daniel, de trás. Olha o Palmeiras. Passou raspando. Tirou tinta e quase entrou. Verdão vem pra cima, é um jogo eletrizante, lindo demais. Escanteio marcado pelo Wright. Olha no replay. Tocou nela o goleirão, tocou Marcos Garça. Zinho vai para a batida na ponta direita. 19 minutos. Olha o replay, olha o goleiro tocando de levinho, mas tocando. Zinho na cobrança. Bola perigosa. Maurílio tentou o toque de cabeça. Tirou o zagueiro central Missinho do time do Guarani ali dentro. Mas Palmeiras tenta insistir, já está marcada uma falta para a equipe do Guarani sair para o jogo. Um a um na partida Palmeiras e Guarani. Relógios Dumont informando o tempo de jogo. Relógio Dumont, primeiro a cada segundo. Estamos passando dos 20 espetaculares minutos deste jogo de futebol. Banco do Palmeiras tem outra visão, outro ângulo e a câmera da manchete pegando para você, com explosividade. Jogo nervoso. Dida roubando bem. Dá um bom começo do lateral esquerdo do Palmeiras. Dida. Tentou enfiada de bola ali pelo meio. Vem Fernando, protegendo para o Guarani. Fernando com Zinho. Zinho virando, preferindo voltar um pouquinho na esquerda com Souza. Ele manchete mostrando para você imagens direto de Campinas. Palmeiras e Guarani já aconteceu de tudo. Gol anulado no comecinho, pênalti. O árbitro tirou, ameaçou, tirou o vermelho, pediu desculpas, que é só amarelo, o Wright quase se engana. Parazinho, ponta esquerda do time do Palmeiras, convocado também para a seleção brasileira. Do Palmeiras, Zinho, César Sampaio e o centroavante Evair, que foi na rede. Só para lembrar, nos últimos 3 jogos entre Palmeiras e Guarani, ele já tinha marcado 4 gols. Este foi o 5º gol contra o Guarani, Osmar. Falta dura em cima do Souza, falta dura que o Wright marca. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Ao banco do Guarani, o Flamarion. Giancarlo Nardi, o garotinho Nardi já deve estar tumultuado com esse jogo nervoso como ele é. Lá vem o time do Guarani ganhando apenas o lateral. Ailton protegeu, ele mesmo vem para a batida do manual. Rente a cobrança de escanteio lá pela ponta esquerda. Pedro Lima pediu, ele preferiu a área. Toninho tirou, o Wright atrapalhou um pouco. A torcida fica irritada. Edilson tentou roubar, quase conseguiu. Sobra pro Dida aqui na esquerda. Vem Verdão, vem pro jogo. Maurílio, outra vez ele muda de posição, está jogando pela esquerda. Evair. Tenta a tabela, o bom toque do Palmeiras, Maurílio. Tentou o golpe de ar em cima do zagueiro, tentou o golpe de ar, deu certo, vem Maurílio. Cruzou mal. Tirando Fernando. Sai jogando o time do Guarani, tenta o contra-ataque o Guarani. Bola para o centroavante, Raudinei. Falta do Dida, jogo está parado, falta marcada. Luiz Pereira, o jogo também agrada a você, Luiz? Me agrada muito, Osmar. É um jogo muito bonito, agora um pouquinho mais cadenciado, tanto da parte do Palmeiras como da parte do próprio Guarani. Eu acho que o Palmeiras tem que tocar um pouquinho mais, tocando muito mais a bola, envolvendo mais os jogadores do Guarani. O Palmeiras terá, vamos dizer assim, poderá chegar à vitória. O Palmeiras precisa tocar um pouco mais a bola para o zagueirão Luiz Pereira. Está conosco hoje. Se tocar a bola, ele vai chegar à vitória. Segundo o Luiz Pereira, vem pela esquerda o time do Guarani. Souza tentando passagem de pela esquerda, ganhou o lateral o Guarani. Para você, Zenon, o jogo também agrada. O Guarani tem chance de ganhar na partida, na sua opinião, Zenon? Olha, Osmar, eu acho que sim, viu? Pelo que eu estou assistindo a essa partida, o Guarani, ele está melhor em campo. Eu acho que está mais certinho, está procurando mais o gol. E eu acho que isso vai levar o Guarani, possivelmente, a uma vitória. O Guarani está melhor para o Zenon, está melhor para o querido Zenon, que fala conosco também. Olha a bola perigosa para a área. No chão, não foi nada, segundo o Wright, tentou dominar o Tiba, tentou dominar no peito. Ele tinha que tocar de cabeça, está muito em cima, na pequena área.
Zinho vem buscar na defesa, armando com Dida. Vem a ala esquerda do Palmeiras, trabalha. Tem um buraco, vem pro meio do espaço, garotinho. Perninha esquerda, o cruzamento é pro Evair. Lateral Souza na cobertura, tira o Souza. Rede Manchete, do Campeonato Paulista de Futebol. Antena Santa Rita informando o placar do jogo. Parabólica Santa Rita exige esta marca. 1-1 Guarani Palmeiras, o jogo é demais. Como diz o Luiz Pereira, o jogo entra agora num ritmo mais normal. O começo foi anormal. Coisa nervosa, é que o jogo vale muito para os dois, vale demais. Lá vem Evair. Tentou enfiada na direita, o Maurílio já estava impedido. O Wright pediu desculpa porque a bola foi parar na mão do Marcos Garça. Sai para o jogo, ele quer jogo e todo mundo quer jogo. Galera quer jogo. Um começo frenético de partida. Um a um, Palmeiras e Guarani. Mazinho tentou tirar, tentou também o zagueiro, sobrou para Edilson, no chão, jogo parado. Falta nele, é bom de bola esse 10 Edilson. Já foi observado por Parreira. É um jogador que tem um crescimento muito grande nesse campeonato, no drible. Olha a falta perigosa que ele conseguiu. Dá uma olhada no replay, vive a cena. Ele roubou, arrancou, ia entrar na grande área, senão é segura ali pela falta pelo César Sampaio. Falta marcada, e é perigosa, porque o Guarani tem Edu Lima, que bate forte. Você já viu, já fez um gol anulado. O Edilson tem 20 anos, jogava no Tanapi, na segunda divisão do futebol de São Paulo, mas ele é baiano, Osmar. Vem Edu Lima para a cobrança de falta. 26 minutos do primeiro tempo, tá 1 a 1 o jogo. Edu Lima bateu direto, pegou na barreira. Saiu a lateral do Palmeiras. Também a barreira andou um bocado, hein? Lateral do Guarani pela esquerda. Edu Lima tá muito marcadinho, perde a bola. Ganha o lateral, o Palmeiras. Rapaziada de Fortaleza, eu tô aqui com o Sérgio Ponte, querido jornalista Sérgio Ponte da Rádio Ascensão, também da nossa TV Manchete. Ele faz lá uma grande festa todo ano, é o Oscar do esporte, entrega do prêmio para os melhores do esporte. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco com ele para falar dessa festa bonita que vai ser dia 7 de dezembro em Fortaleza. Paulistai vai apresentar pela 7ª vez seguida. Paulistai já chega em novembro e fica até janeiro em Fortaleza para apresentar. Vê se ele gosta de Fortaleza. Aquela cidade é uma loucura. Aquilo é lindo demais e gostoso. Paulistai aproveita para tomar um sol, né, Osmar? Só 2 meses, fica lá 2 meses. 1 a 1, Guarani roubando. Moésio Loyola tá lá ligado, o diretor-presidente, o Alan Neto. Grande Alan Neto, um abraço, meu garotinho. Tom Barros, pessoal de Fortaleza. Olha o Verdão. Giancarlo roubou bem, tentou na direita, quase passa, se passa, ia ficar na cara do gol, centroavante do Palmeiras. Vem pro jogo o Guarani, olha o 10 aí, olha o Edilson aí. Violinho esperto demais, olha como ele é ligeiro, olha só. Edu Lima, zagueiro central quase atrapalha o Missinho, mas a bola passou na direita pro Gustavo, que empatou o jogo. Edu tá se mexendo aqui pela direita, outra vez na ponta com Tiba. Guarani tentando chegar, Guarani encara o Palmeiras, vem pra cima. O lateral é do Palmeiras, Marco Bandeira. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Escapa o Edu Lima, escapa o Edu Lima. Foi bem no balanço, a zaga cortou pelo meio, ele veio pela esquerda. Perdãozinho. Olha o Palmeiras quase roubando. Giancarlo disputa, se sobra nele, tinha uma pressa na zaga do Guarani. Olha o Edilson arrumando aqui atrás para a zaga. É tudo verde aqui, tem que estar concentrado. Você olha o verde de um lado, branco quase verde do outro. É uma ecologia total no gramado. Atenção que o juiz ouviu, observou qualquer coisa ali, deu uma falta técnica. Cartão amarelo para o Fernando. Cartão para o Fernando e para o Evair, me parece. Não, para o Evair não, só para o Fernando, que puxou o Evair pela camisa e rasgou a camisa do jogador do Palmeiras na manga direita. Ah, é verdade, olha lá. Tá certo, tem que tirar a camisa do Evair. Chile, dá um close, dá um zoom lá, dá um zoom. A camisa do Evair. Tá rasgada, a camisona do Evair. E pela regulamentação, o Evair deve sair de campo
e estar com seu equipamento completamente recomposto para poder voltar à partida. Mas, Pascoal, não, parece que o árbitro mandou que o Evair continue em jogo. Ele não pode sair, não. Ele pediu para ficar. Vem o Ceará pela direita, o time do Guarani. Pela direita o Guarani. Lá vem Gustavo. Olha o Evair. Vai continuar com a camisa rasgada mesmo, porque acho que não tem outra ali na hora para substituir. Na hora não tem. Por isso o massagista Ceará foi até o vestiário do Palmeiras para providenciar uma outra camisa número 9. Vai te permite que ele fique com a camisa rasgada. Tá rasgado o Evair. 1-1, Palmeiras e Guarani. Bola enfiada por Evair. Lá vem o quase descamisado Evair. Descamisado vem pela direita. Maurílio. Olha o cruzamento do Maurílio. Tentou o Giancarlo pelo meio. Edil se esforça para proteger, mas é do Gianca. Gian roubou. Vem pelo meio. Arrumou. Daniel vai bater pro gol. Segura o goleirão Marcos Garça. Um belo chute do garotinho Daniel. Relógio do Mon informando o tempo de jogo. Depois desse chute do replay que você está vendo do Daniel. Foi bem o goleiro. Foi bem. Relógio do Mon informando o tempo de jogo. Agora confere. Relógio do Mon, primeiro a cada segundo. Estamos passando dos 30 minutos desse primeiro tempo de partida. Está 1-1 o jogo. Vem para o jogo o time do Guarani. Ailton pela esquerda tem dificuldade, mas a bola é dele, rolando curtinho para o Fernando. Fernando pela meia. Edu Lima tentou o centroavante. Olha o toque de Rodinei. Vem embora pela esquerda. Saiu e é só tiro de meta, não aconteceu nada. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Chegou o Gol 1000, para quem sempre quis um Gol 0. Aproveitar aqui, Osmar, o Flamarion, técnico do Guarani de Campinas. O jogo começou com uma força total, agora parece estar mais cadenciado, né, Flamarion? Sentou um pouco, começou bem a nossa equipe, perdeu o pênalti, tomou gol, empatou. Acho que o jogo tá bom, cadenciou um pouco, mas esse ritmo não interessa a gente, não. Tá vendo, Flamarion? Esse ritmo não, porque o Guarani tem que ganhar. O empate não serve muito, é muito melhor para o Palmeiras, que dá um passo importante para tentar a classificação. E chegou a camisa nova para o Evair. Chegou a camisa do Evair, o descamisado vai botar outra camisa. Osmar, mesmo porque esse empate não interessa, ou mesmo a derrota do Guarani, porque o Guarani faz dois jogos. O Evair pegou outra camisa e vem pro jogo. O Guarani vai jogar 2 vezes fora de casa, enquanto o Palmeiras joga os 2 últimos jogos lá em São Paulo. O Guarani tem que sair para pegar o Corinthians e sair para pegar o Mogi. E o Palmeiras joga os 2 em casa. Joga com o Mogi também, com o Corinthians, mas lá em São Paulo. Olha o Guarani, bola enfiada. César tá ligado no jogo. Zenon, você viu o Flamarion falando que esse ritmo não interessa. Quer dizer, o Guarani vai continuar botando pressão no tubo, né, Zenon? É verdade. Eu acho que o Guarani tem que manter aquele ritmo que ele imprimiu logo nos primeiros 15 minutos. Porque realmente só a vitória interessa para o Guarani. Perfeito, só a vitória interessa para o Guarani. Tá certo, a vitória, mas quase nada. Palmeiras, o empate é bom. Deixa eu ver o Sérgio Ponte, o garotão, meu jornalista lá de Fortaleza que veio, meu convidado, tá aqui vendo o jogo. Tá gostando do jogo, Sérgio? Que jogão, hein, Osmar? Tá excelente. Jogo muito bom, corrida lá e cá. Como você disse, o início é normal. Tô gostando demais do jogo. Gostando do jogo. E a festa tá armada lá de 7 de dezembro, é isso? Tá armada, tudo nos pontos, tudo nos trinques, esperando a sua presença, do Maurício, do Júnior, do Tom. Não se fala em outra coisa em Fortaleza, senão no maior evento sócio-esportivo do país, Osmar. Beleza, Sérgio. Tá doido pra lhe ver lá, hein, Raul? Beleza, vamos ver se dá. Olha o Guarani chegando, olha a bola cruzada. Gol de empate, pronto no alto, quase uma bicicleta do Rodinei. Pegou muito embaixo, a bola subiu, pontada perigosa do Guarani. Rodinei, que é um jogador experiente, tem 27 anos, começou no Juventus, jogou no Porto, no Belenenses, jogou no Benfica e também no La Coruña da Espanha e veio no início do campeonato para o Guarani de Campinas. Não deu tempo dele pegar ainda na bicicleta perfeita, ele tentou uma puxada de qualquer jeito, mas não deu. Osmar, vamos saber aqui Palmeiras segura o jogo e a torcida fica irritada. Pois não, Edson? Osmar, vamos saber aqui do técnico Otacílio. Otacílio, o Flamarion falou que vai manter o time do Guarani em cima. Como é que você vê isso? Tá bom o jogo tá forte, tá corrido. Chance dos dois lados até. Você acha que dá para reverter esse resultado aí? Bom, temos condições.
O Tacílio está dizendo que tem condição até de ganhar a partida, mas o empate é bom pro Palmeiras. O Guarani, que você viu o Flamarion, é que disse que não interessa esse ritmo, quer ganhar, e o Guarani já demonstra que quer muito mais velocidade. Pascoal Gracioto está aqui comandando a torcida do Guarani à minha esquerda, fazendo uma zorra danada o Pascoal. E o Douglas Lara Júnior também comanda a torcida do Guarani à direita, fazendo, olha o Guarani tentando a tabela, Edilson quase deu uma tabelinha bonita pelo meio com o Aldinei. Zinho, busca na defesa. Zinho, dá trabalho o Aldinei. Arma escondida. É um jogo muito disputado, você vai percebendo. Opa, Dida pegou. Falta marcada, jogo parado para o Guarani bater. Tem pressa o Bugre. Vem para a bola Ailton para a cobrança da falta na direita com Gustavo, que foi o autor do gol de empate. Zinho deu um tranco, o juiz dá falta ou dá o escanteio? Não, ou foi falta ou foi escanteio. Tiro de meta nunca. O Bandeira errou completamente, o Ed Mauro Garcia de Toffoli marcando o tiro de meta, Osmar. Antena Santa Rita informando o placar do jogo. Parabólica Santa Rita exige esta marca. 1-1, Guarani Corinthians. Perdão, 1-1, Guarani Palmeiras. Você está vendo aí escritinho. O Coringão joga amanhã no Campeonato Paulista. Jogará hoje, mas foi mudado para amanhã. Contra o time do Mogi. São Paulo está ganhando de 1-0 em São Paulo dos Santos. Portuguesa ganhando da Ponte Preta de 1-0. Aqui está 1-1, Palmeiras e Guarani. Lá vem o Guarani, Toninho tirando de cabeça. Maurílio buscando na zaga. Armando pelo meio de campo, César Sampaio, que é outro grande craque. Boa enfiada para o Daniel, é dele. Olha o Zinho passando, recebe o ponteiro. Dida encosta para ajudar o ataque. Tentou o drible, vem bem pelo meio. Arruma a jogada com o Daniel, já observou na direita a descida do Maurílio. Vem pela meia, Giancarlo é quem recebe agora o Maurílio. Tentou na ponta, Mazinho. Vem todo o time do Palmeiras, num bom toque, Maurílio. Olha o Verdão, balançou o corpo. Só o lateral. 1-1, Palmeiras e Guarani. Jogo forte, jogo vale classificação. A galera do Verdão. Olha lá, rapaz, a Miriam Farias. A Miriam ali comandando a torcida junto com a Márcia, o Caruso, os meninos que trabalham com o João Elias. O timão do Saul Clay, do Samuel e do Michel Clay. Olha o contra-ataque do Guarani. Falta marcada. César Sampaio outra vez mata o contra-ataque. Miriam Farias, que é palmeirense, comandando a galera do Verdão do lado de lá. O timão do João Elias e o Caruso. Pagou Casabaí e veio pra cá hoje. Não quer nem saber continuar trabalhando. Vem pro jogo, Tiba. Tiba tentou na esquerda, o passe era mais pro lateral. Evaí. Belo arco-íris. Zinho, Armando, com graça. Dida. Parece que vai ganhando tranquilidade o time do Palmeiras depois daquele sufoco danado no começo do jogo. Lamir. Gustavo. Tentou o passe aprofundado por Edilson, não foi muito feliz. Luiz Pereira, eu vi aí que o Guarani tem que botar pressão. O Palmeiras está no ritmo dele para você, Luiz? O Palmeiras está. O Palmeiras conseguiu cadenciar o jogo. Acredito eu que os jogadores estão indo no caminho certo. Só assim nós teremos condições de alcançar algo positivo. Claro que talvez não seja uma vitória, mas se nós segurarmos essa partida até o final, vai ser benéfico para o próprio Palmeiras. Para o Luiz Pereira, o Palmeiras está no ritmo certinho, tocando bem a bola, como ele queria, como ele já tinha dito no começo. Olha o Gustavo passando, recebendo na direita, sofrendo a falta do Dida, a falta está marcada. Encosta o zagueiro central, Missinho, para a cobrança de falta para o Guarani. Zagueiro central tentou enfiada de bola na área. Foi nada, tira Mazinho. Vem Missinho outra vez, é dele. Tocando no meio, trabalhando Edu Lima com a canhotinha. Edilson no chão, o juiz deu lei da vantagem, não, marcou a falta. Aldinei dominava na área, ele preferiu marcar a falta que é perigosa. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Caninha 51, uma boa ideia. Olha a falta perigosa para o Guarani outra vez. Você revê o lance da falta em cima outra vez do Edilson. Outra vez em cima do 10 do Guarani.
Osmar, e o Otacílio fica nervoso com essas faltas porque ele sabe que o Edu Lima bate muito bem dali. Edu Lima na batida, ele cobra forte. Tem um canudo, a preocupação do goleiro do Palmeiras, o César. Você já pensou como está o Oswaldo Marracini agora nessa altura, vendo essa falta aí? Já está lá com o Paulinho Gregorati, Clóvis Cali, Ângelo Franzão, Amarílio, Ronaldo Gasparini, os palmeirenses todos estão reunidos na casa do Oswaldinho. Escolheu o Travessia, mas não sei se pode ter uma reunião agora à noite, junto com o Celso de Castro. Olha a falta pro time do Verdão, pro time do Guarani, falta batida na barreira. Ficou com o Tiba. Já se embaralhou todo ali, já se embaralhou e perdeu. Lá vem Palmeiras, dividiu o Giancarlo. Dá pro Palmeiras acalmar ali atrás ainda. Pressão do Guarani é forte, é um jogo disputadíssimo. 39, 1-1. Dida tocando em profundidade pro Giancarlo. Já saiu. Tiro de meta pro Guarani. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Filishave Tracer, para quem tem um mundo pela frente. Saiu lateral do time do Guarani. Relógio Dumont informando o tempo de jogo. Relógio Dumont, primeiro a cada segundo. 40, estamos passando dos 40 no primeiro tempo. Um grande jogo. 1-1 Palmeiras e Guarani. César Sampaio, categoria, roubando ali atrás, acalmando tudo. Vem Daniel ajudando. Não passou bem, Edu Lima está ligado no jogo. Mazinho corrige. César Sampaio cortou outra vez na direita. Giancarlo com categoria, veio, entrou com sola, entrou o Vlamir cometendo falta. O juiz em cima do lance marcou. Flamarion fumando seu cigarrinho também. Mazinho. Tentou virar pro Dida, pegou mal, visprou o chute do garotinho, tá vaiado. Pega esse passinho aí, Osmar. Tá vaiado. Olha o Guarani batendo rápido com o Gustavo. Com o Tiba. Vem embora o Bugre. Tocou bem pro Gustavo, o lateral que empatou o jogo. Tentou devolver pro Tiba. Houve um toque de mão do Dida. O Wright em cima do lance. Siminha marcou a falta. Lembrando aos amigos que foi desta posição que o Edu fez o gol no Palmeiras no jogo do segundo turno, naqueles 3-2 aqui no Brinco de Ouro. Olha o Otacílio, banco do Palmeiras. A preocupação do técnico do Verdão, tá 1-1 o jogo e a falta para o Guarani bater. 41 no primeiro tempo, Edu Lima na batida. Também gosta o Ailton, 8 do Guarani. Deixa eu ver quem bate. Correndo, Ailton tentou tocar pelo meio. Quase dá para dominar na jogada ensaiada do Bugre. Tá sozinho aqui atrás. Vlamir tenta virada de jogo lá na esquerda. Volta do Guarani no meio de campo. Vem bem para a partida. Vem bem o Bugre. César Sampaio estica a perna comprida. Sofre a falta. Ele bate rapidinho. Evair. Tem buraco na zaga. Vem embora Evair. No arrastão, meu garotinho. No arrastão. Olha o Verdão. Boa bola boa pro Maurílio. Corrigiu tudo, lateral esquerdo do Guarani, Fernando. Antena Santa Rita informando o placar do jogo. Parabólica é Santa Rita, exige esta marca. Guarani 1, Palmeiras 1, 42-30. Vamos acompanhar esses instantes finais do primeiro tempo da partida. Meu Guarani, Edu Lima trabalhando pela esquerda, Edilson encostando, recebendo. César Sampaio, marcação dura, escapa Edilson, é bom de bola o garotinho. Passe errado no meio de campo do Ailton. Esse deu lateral, a falta o Wright. Aí pro jogo o time do Palmeiras, no finzinho do primeiro tempo. Vamos respirando mais tranquilo. Torcedores Luiz Carlos, o Paulo, os garotinhos da LM lá em Campo Grande. O Arthur. Também estou sendo convidado para estar recebendo o troféu e um prêmio lá em Campo Grande no comecinho de dezembro com o Arthur Mário, rapaziada da Rádio Difusora. Abraço aos amigos de Campo Grande. O Luiz Carlos deve estar nervoso com esse 1-1 Palmeiras e Guarani. Finzinho do primeiro tempo em Campinas. Novo lateral para a equipe Bandeira. O Watt ia dar até já pro Guarani. O Watt dá pro Palmeiras. O Bandeira dá pro Palmeiras.
Edilson vai ajudar a defesa, roubando para o Guarani. Bola em profundidade para o Rodinei, mas está sozinho o Alexandre Rosa. Dida. Ele vai tentar o domínio, não deu. Briga pela posse de bola, ganhou, mas com falta de Bahia. Vai uma falta, a torcida do Palmeiras não gosta. Só falando uma coisa, não foi nada, Osmar. O Fernando errou a passada e perdeu a oportunidade de dar um chute na bola. Apenas de peito, Tiba encosta para o Gustavo, trabalha bem à la direita do Guarani, vem Tiba. 44:30, quase finzinho do primeiro tempo. Bola lançada para Adilson, na área do time do Palmeiras. Tem 3 em cima, ele quase sai dos 3. Dida. Boa cabeçada do Vlamir. Edu Lima tentou o driblinho, volta ainda do Fernando. Olha que belo toque, o Ailton desceu, o cruzamento para Edilson de cabeça. Não entrou, bateu na trave, caiu quase dentro, gol! Deu gol, Leste deu gol! Gol do Guarani, vamos ver no replay. Vamos conferir no replay, tive impressão que entrou, mas tenho dúvidas. Deixa eu ver. Edilson cabeceou, pegou no cabeção e picou dentro ou fora. Continuo com dúvida, me ajuda aqui, Edu, me ajuda, Edson. Atenção, galera, tá validado o gol, a cabeçada. E o pessoal tá em cima do Ed Mauro. Tive impressão que foi em dúvida. Foi em dúvida. Bateu dentro do gol, Ed Mauro. Bateu dentro do gol, Ed. O Ed Mauro Garcia de Toffoli Bandeira garante que a bola bateu dentro do gol. Deixa eu ver outra vez, deixa eu ver. Na trave. Eu acho que não encobriu a risca. Acho que o White não viu, meu garotinho. A torcida tá uma loucura aqui em Campinas. Deixa eu ver outra vez, vamos ver juntinho. Vamos ver junto, é um lance muito duvidoso. Olha a cabeçada fulminante. Tocou, tem que parar a bola. Se consegue parar, esse cara tá na hora que ela bate no chão. Os garotos aí embaixo. A hora que ela bate no chão, que você vai perceber. Se ela encobrir a risca, ela tá pra cá. Se não encobrir, se a risca for visível, ela entrou lá dentro. Quer dizer, isso que a gente precisa tirar essa dúvida. É uma dúvida cruel. Que jogo, hein? Que tá acontecendo de tudo. Isso é uma luxúria, meu garotinho. Zoom, vamos pra lá, vamos ver. Vamos conferir. Me ajuda em casa também. Vamos repetir. Tá validado o gol. Olha lá, a bola parou. Acho que não entrou, hein? Bola, isso, meu garotinho aí. Parando, encobre a risca. Acho que não entrou. Acho que não entrou a bola. Olha lá. Bola parando, a risca está encoberta. Acho que não entrou. Deixa eu ver o Luiz Pereira. Entrou ou não para você, Luiz? Eu acredito sim que deva ter entrado, sim. Porque a bola bateu lá. Ela bateu do lado de dentro, sim. A gente tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. Então entrou pra você, Luiz? Pra mim entrou, sim. A bola entrou. Eu acho que não adianta agora os jogadores ficarem nervosos, entende? Porque o Palmeiras tem condições de virar essa partida. Como o próprio Guarani virou, o Palmeiras tem condições de virar. Ok, tem condição. O Palmeiras tem que ficar calmo. O Palmeiras pro Luiz Pereira. Olha o Guarani chegando no finzinho outra vez. Vem Edilson. Que balanço infernal tem esse garoto. Vai acabar o primeiro tempo. Deixa eu ver pra você, Zenon. Me diz rápido, Zenon. Entrou ou não? Olha, Osmar, eu acompanho aqui o Luiz Pereira, acho que a bola entrou assim. E o Guarani realmente é o time que está procurando vencer a partida. Eu acho que esse gol veio dar méritos à equipe. Olha o Zenon dizendo que está com o Luiz Pereira, a bola também entrou para os nossos convidados. Vendo lá em São Paulo, a imagem mais de perto lá está dizendo que entrou. Vai acabar o primeiro tempo, 2-1 Guarani. Para você entrou, Pascoal. Quem está do lado de cá, o Ed ou o Pascoal? Sou eu, Osmar. Para mim, a bola entrou. Entrou para o Pascoal também. Atenção, Edu Lima batendo uma falta, pegou embaixo demais, subiu. Vai acabar o primeiro tempo do jogo. 2 Guarani, 1 para o time do Palmeiras. Um gol, aconteceu de tudo nesse primeiro tempo. Gol a 1 minuto, pênalti, o goleiro defendeu depois de pegar na trave. Osmar, pois não. Deixa eu aproveitar aqui os amigos que estão atrás do gol, os homens da imprensa. Está aqui o Roberto Marcondes, a rádio aqui de Campinas. Entrou, Roberto? Entrou. Eu estava bem na linha do lance no momento do cabeceio do jogador Edilson. A bola passou pelo menos meio metro da linha. O repórter também entrou. Final de primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo, eu tinha dúvidas nesse replay, achei que não tinha entrado, mas o Luiz Pereira disse que entrou, Zenon disse que entrou, termina o primeiro tempo. Osmar, a confusão aqui, ó. A
confusão, a confusão. Atenção que os policiais vão retirar bandeirinha. Você foi falar pra ele? É um safado, rapaz. Dali ele não viu que foi gol, não. Pode até ter sido, mas dali ele não viu. Acho que ele marcou por quê? Quer compensar, de repente, porque o Hart anulou aquele gol ali, ele mesmo que deu impedimento, então tá querendo inventar já. Pode até ter sido gol. Dali da onde que eu tava, eu também não vi. Mas ele não viu, não. Dá pra reverter isso, Zinho? Dá. É só botar mais coração que a gente chega lá. Aí, Osmarelzinho. Testou a chegar aqui no Edilson. Meteu a cabeçada na bola e ele criou essa confusão toda. A bola entrou, Edilson? A bola entrou, o bandeirinha marcou. Acho que foi um gol bonito, né? Do lugar que eu tava, deu pra ver que a bola entrou. Então a bandeirinha marcou, o juiz achou melhor. Então foi lance do Bandeira, ele marcou, né? O importante é que 2-1 Guarani, a gente no segundo tempo vai tentar manter. O Edilson garante que a bola entrou e eu tenho segurança que a bola entrou, Osmar. Rapaziada, aqui, ó, como é que tá essa cabine aqui, todo mundo querendo ver outra vez o replay, olha aí. Olha o replay, estamos vendo aqui juntinho, junto com você em casa, tô vendo aqui no replay, a galera como é que tá aqui querendo ver o replay, bola parada ali. Meu garotinho, cara, você que é palmeirense deve ter ficado achando que não entrou mais. Osmar, vamos fazer o seguinte, você decide. O que você decide. Osmar, um lance muito duvidoso, muito difícil. O Luiz Pereira pro Zenon lá, a bola acabou entrando. E aqui para nós tive a impressão de que não tinha entrado, porque a risca ficou encoberta pela bola. Mas um lance muito difícil, mas tá validado o gol. Como disse o Luiz Pereira, acho que agora tem o Palmeiras que acalmar e tentar mexer no placar no segundo tempo. Vai ser um segundo tempo, meu garotinho. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Trisante, nervoso, tenso demais. Aconteceu de tudo. Começa o segundo tempo. Vamos acompanhar juntinhos aqui na Rede Manchete. Juntinhos. E Osmar, na volta agora para o segundo tempo, a gente teve a oportunidade de acompanhar por 3 emissoras diferentes e até o nosso equipamento que veio para fazer a cobertura do jogo da Rede Manchete. E ficou a imagem clara de que a bola não entrou. Tanto as imagens da TV Manchete como as imagens das outras emissoras que a bola não entrou. Ela bateu e pelo menos um palmo para fora do gol. 2-1 para o time do Guarani. Que lance duvidoso. Palmeiras agora é o Guarani quem vai tentar segurar e o Palmeiras chegando. Olha o Palmeiras, vai ir prendendo. Passou na esquerda, bola tocada à linha de fundo. Escanteio na esquerda para o time do Palmeiras. Essa cobrança de escanteio, Maurílio na bola. O Marion, técnico do Guarani. Palmeiras agora quem deve inverter e vai botar pressão no tubo. O Guarani botou pressão no tubo o jogo inteiro, primeiro tempo inteirinho. Olha o escanteio batido, bola perigosa. Tiro Tiba ali atrás. Zenon, meu garoto, Zenon. Diz aí, você viu com calma, melhores momentos, deu uma olhadinha no lance aí. Entrou pra você ou não entrou, Zenon? Olha, Osmar, eu ainda continuo com a minha opinião, viu? Eu acho que a bola entrou e vai ficar assim. Se não entrou, já foi dado o gol. Jeito, melhor pro Bugre, né? E o Corinthians que tá respirando aí com essa vitória do Bugre. Olha a bola para a área, o Giancarlo vai pegar de primeira, pegou. O zagueirão vem para tirar. Tira o Fernando de qualquer jeito. Luiz Pereira continua também confirmando que para você entrou a bola, Luiz Pereira. Para mim eu confirmo ainda. Embora o nosso amigo aí disse que... Pascoal. Falou que as imagens e tal... a bola para mim entrou. Eu sou sincero, vai me desculpar os palmeirenses, como eu sou palmeirense, entende? E nós vimos o Zinho falar, eu acho que falta um pouquinho mais coração para que nós possamos virar essa partida, é só isso. Aí o Luiz Pereira pedindo calma, portanto, e coração agora, empolgação para tentar virar a partida. Ele acha que a bola entrou na visão, lá no estúdio em São Paulo, na nossa TV Manchete, do zagueirão Luiz Pereira. O São Paulo fez 2-0 e o Santos diminui e agora faz 2-1. 2-1 placar para o São Paulo, deixando ainda o meu querido Seabrinha, feliz da vida. Grande Seabra, com Rony, com Gisela, torcendo muito pelo tricolor. Rony que é corintiano, mas disse que virou São Paulino na final. Mazinho passando. Vem pro jogo, Mazinho, perna esquerda, boa enfiada de bola, vacilou um pouquinho na hora que dominou. Se ele ajeita um pouquinho mais curto, ia bater. Daniel, o Palmeiras está com vontade, vem com vontade, como disse o Luiz, tem que botar o coração agora no bico da chuteira, meu garotinho. Vem Toninho. Mazinho.
pela direita o time do Verdão. Maurílio. Não saiu, tentou evitar a saída, acabou conseguindo, prendendo bola Vladimir. Bola fora, lateral para o Palmeiras ser de manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Edilson tentou o drible curtinho, não deu. Briga o Palmeiras, Mazinho lá na frente. Tentou o corte por dentro, ganhou só o lateral. Está atrapalhando um pouquinho, vem para a partida. O time do Palmeiras tentando com o Zinho, levou bem, balançou, tentou arrumar para o Daniel bater. Palmeiras começa em cima do Guarani, escapa o contra-ataque, é do Guarani. Perigoso, bola lançada em profundidade para Raudinei. Alexandre Rosa mata a jogada. Antena Santa Rita informando o placar do jogo. Parabólica é Santa Rita, exige esta marca. Guarani 2, Palmeiras 1. E a bola entrou ou não entrou, Flamarion? Entrou ou não entrou? Tá nervoso o técnico do Guarani. Você decide, meu garotinho. Entrou ou não entrou? Isso, a Globo tem que fazer um você decide com essa bola, hein? Esse Antônio Fagundes tem que entrar lá. Você decide. Entrou, ligue pra... Vem pro jogo o time do Palmeiras. Maurílio. Tá com vontade, apetite. Palmeiras quer empate. Maurílio passou, ficou na falta. Vai chegar aqui no Flamarion, Osmar. Que grito. Olha aí, atenção. Flamarion tá nervoso lá no banco. Guarani tem bola dominada pela direita. Vem Missinho, descendo pela ponta direita. Edilson. Tem um balanço muito bom esse garotinho. Falta nele, marcou a arbitragem. Vou perguntar aqui pro Flamarion. O que você quer do time no segundo tempo? Qual a vantagem, Flamarion? Seja rápido no contra-ataque, vai ser normal o Palmeiras sair um pouco mais pro jogo. A gente, com a rapidez, a gente buscar o terceiro gol. O Flamarion, que é o terceiro gol, Flamarion. Ele tem razão, ele vai encolher um pouquinho e tentar agora. Se o contra-ataque não for muito rápido, não adianta nada. Então ele está tentando gritar com o time isso. Olha a falta pro Raudinei na área. Tentou ganhar um escanteio, tentou bater no próprio zagueiro, mas deu azar. Abraça o pessoal da Barriga Verde, lá em Santa Catarina. TV Barriga Verde. Raul Brandaliz, Flavinho Brandaliz, Chico Berti comandando a rapaziada, grande Chico. Acompanhando de perto lá com a nossa TV Manchete. Escapa o Guarani pela direita com o Tiba. Lá vem contra-ataque, é o que diz Flamarion, tem que ter rapidez agora. Tá bem Alexandre Rosa na quarta zaga para proteger. Dá pro Zinho dominar, encostou com o Evair, entrou no gol, driblou, pintou o gol, tocou, o zagueiro travou! Evair demorou demais para bater, perdeu o gol de empate do Palmeiras. Além do que foi muito lento, foi para, olha aí, foi esperou o zagueiro chegar. Vem Maurílio, olha o replay mostrando, vem Maurílio pela direita do Palmeiras, em cima o Verdão, Giancarlo. Comecinho do segundo tempo promete muita emoção. O Evair foi fominha. Se ele toca do lado, o Maurílio estava livre. Mais rápido, mais ágil, um pouquinho também faria o gol. Falta marcada, vem aí o Verão da Manchete, vem o Super Verão. Edu já está armando o esquema aqui para passar o áudio Otacílio. Edu Escatamac, o Réveillon lá no nosso querido Guarujá. Manchete no Guarujá, janeiro e fevereiro, meu garotinho. A batida de falta é para o time do Palmeiras. Balão tumulto lá dentro. Tira de qualquer jeito, Missinho. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Tony Coutinho Nogueira está aqui em Campinas. Ele que é de Campinas e recebeu os convidados especiais. Antonângelo e todos os amigos. Grande abraço ao Tony, pessoal do Banespa. Falta em cima do Edilson. Marcada pelo Wright, o Tacílio, semblante. Pisca o olho, Tacílio. Pisca, aí, pisca mais, Tacílio. Pisca, Tacílio. Aí. Tá nervoso o Tacílio. Falta pro time do Palmeiras. O time do Guarani, perdão. Bola na direita. O toque do Gustavo mais na ponta. O Ailton buscando, voltando, armando a jogada com Tiba. Dominou bem. Guarani trabalha pela direita, tem 3 em cima, mas ganhou o lateral.
Nelson Piccoli nessa altura lá na manchete tá nervosíssimo, ligando pro Manuel Carlos, ligando pro Davi Hall, já tá aprontando demais. Piccoli deu garotinho, vamos ver se dá pra virar esse jogo. Olha o Edu Lima que é esperto, ele é rápido, Edilson também esperto, bateu pro gol. Golaço de Edilson. Edu Lima, linda fita, Edilson, que balanço tem esse garotinho. Dá uma olhada, olha o Edu, olha o Edilson, tirou, armou e bateu de perna direita no ângulo. Belo gol, olha o Flamarion comemorando. Nervoso ainda. De novo para você. 3-1. Guarani faz em cima do Edu. Belo balanço. Edilson. Tá aplaudido, garotinho. Tá aplaudido. Linda pinta. Um belo gol. Posso falar? Sei que o Palmeirense de casa foi um gol meio de Pelé. Um gol de craque. É bom demais esse 10 do Guarani, Edilson. Barreira, dá uma olhada nele. 3-1 Guarani, mas tem muito jogo, tem muito. Esse foi o 10º gol do Edilson. Ele marcou o 9º de cabeça no final do primeiro tempo, agora completou o 10º gol no campeonato. Bom demais esse menino, eu já vi pela terceira, quarta vez que eu vejo jogar seguido, e todos os jogos ele pressionou muito. Olha o Guarani, Raudinei. Tentou, pediu desculpa. Ele ia tocar pro Tiba na direita, mas voltou pro goleiro do Palmeiras. Com um detalhe, ele deu azar. O Edilson foi observado em 2 partidas pelo técnico da seleção brasileira, contra o São Paulo e contra o Palmeiras no Palestra Itália, quando ele jogou mal. E aí não foi chamado para a seleção. Já vem o Palmeiras. Giancarlo. Tentou um drible esperto. Edilson é jogador da hora, não tenho dúvida. Relógio Dumont informando o tempo de jogo. Relógio Dumont, primeiro a cada segundo. Estamos passando dos 10 minutos do segundo tempo. Só 10 minutos já aconteceu também muita coisa. É um jogo infernal. Osmar, 3-1 Guarani, deixa eu ver. Luiz Pereira. Luiz, e agora? Ficou difícil pro Palmeiras, Luiz? Não, tá difícil, né? Mas não tá impossível, não. Você vê que o Palmeiras poderia ter empatado a partida, poderia modificar praticamente o panorama do jogo em si, e aí acabou tomando um gol muito bonito desse grande jogador Edilson. Uma grande jogada também que nós temos que ressaltar do Edu Lima, passando por 2 jogadores, tocando pro Edilson, dando o drible e fazendo um gol bonito. Um gol lindo, tá certo, Luiz Pereira. Edu Lima, jogada linda. Edilson, gol de craque, gol realmente de quem sabe mexer na fruta. Vai sair Giancarlo do Palmeiras, é isso? Isso, faz Giancarlo, entra Gilson, camisa número 16, Osmar. O Gilson é ponta esquerda e o Zinho passa a trabalhar no meio. Olha a falta perigosa que tem o Palmeiras para tentar aproveitar. Daniel na bola, acompanha aí, garotinho. É um jogo emocionante, 3-1 Guarani, mas tem muito futebol. Tem muito, tá começando o segundo tempo. Atenção que o Wright parou lá antes da falta e chama atenção. O Fernando já tem cartão amarelo e está agarrando pela camisa o jogador Toninho do Palmeiras. Toninho lá dentro da área, todo mundo no tumulto. Daniel bateu, pegou na barreira. Veio de trás, Mazinho furou. É do Palmeiras ainda, na área. É do Palmeiras ainda, pintou o gol do Verdão lá dentro. Na trave, não entrou. Entrou, é gol. Não valeu. Wright anula. Marcou. Esse é um jogo infernal, tudo parece que foi programado para esse jogo aqui. Olha que bate, olha o replay mostrando, toca aqui, toca lá, na trave. Olha o Guarani saindo, atenção Chile. Vem Edilson, pintou o quarto do Guarani, rolou para Edu Lima. Gol! Dupla fantástica do Guarani. Outro gol de craque. Olha a comemoração dos jogadores do Guarani. Olha a galera do Guarani. 4-1 para o time do Guarani. Em poucos minutos o Guarani no contra-ataque ameaça um tumulto no meio de campo. E o preparador físico do Palmeiras, o Carlinhos, invadiu o campo. Dá a impressão que tudo foi programado para um jogo só. É demais, meu garotinho, tá demais essa emoção. 4-1 Guarani, mas o jogo vai ser tumultuadíssimo agora.
Fique ligado. Vamos lá, vamos lá. O Carlinhos, preparador físico do Palmeiras, invadiu o campo e foi para cima do Wright. O árbitro foi para cima do preparador físico, que tem 1,5 metros, e o Wright tem quase 2. E ele vem de novo aqui, o Wright à beira do campo, atrás do Carlinhos. O bicho tá pegando aqui, Osmar. E olha, o Wright vai atrás do Carlinhos, vai expulsar o Carlinhos, me parece. O que você foi lá, Carlinhos? Calma. Pra cara desse, essa natureza fica difícil. Avisar os jogadores para que tivesse bastante calma. O Wright cobrar o Quer dizer, então, que só foi pedir para os jogadores que você não ofendeu o Wright, Carlinhos? Eu falei com ele. Aí o Carlinhos garantindo que não ofendiu o árbitro. Olha o Mazinho falando com o Wright, vai dar uma dura no Wright, o Wright pede calma, olha o Mazinho gritando ali, o Wright tá dizendo qualquer coisa. Olha a torcida, ameaça um quebra-pau ali na torcida, parece que eu vi o Carlos Valdírio, Ascensão ali, tentando acalmar a rapaziada, o jogo tá nervoso. Olha o Flávio Padovan lá tentando acalmar, o Flávio Padovan lá, com o Thiago e Daniel, trouxe os 2 filhos. E agora, tentando acalmar, agora a briga fica mais feia na torcida. Agora fica tenso demais, tenso demais. 14 minutos, temos 3, 4 de paralisação, olha a briga em Campinas. A briga dos torcedores do Palmeiras que estão ali com os policiais, que ali não tem torcedor no Guarani. Ficou muito tenso, muito. Eu falei até com o Eduardo Zé Fará hoje de manhã, Fará, você vai lá, sua terra, ele falou, não vou, que eu estou achando esse jogo muito tenso, estou torcendo para dar tudo bem. Deve estar acompanhando lá o Fará, um abraço ao presidente da federação, mas aqui está nervoso, está tenso. Ele tá, tomara que não aconteça nada de problemático e tal, que seja um bom jogo, tá? Justamente ao contrário um pouco do que ele queria, mas é um jogo tenso, uma falta dura em cima do Edilson. O Wright tirou amarelo. Para César Sampaio. Rede Manchete, no Campeonato Paulista de Futebol. Aldinei lançado. O Guarani no contra-ataque fica perigoso agora. Toninho. Tirando o time do Palmeiras. Antena Santa Rita informando o placar do jogo. Parabólica Santa Rita exige esta marca. 4 para o Guarani, 1 para o Palmeiras. Um jogo anormal, um jogo realmente diferenciado. Escanteio para o time do Palmeiras. Escanteio na direita, Maurílio da batida para o Verdão. Torcida ainda apresentando problema. Esquema na direita. Alzinho batendo, bola perigosa pro gol. Toninho. Toninho pro Palmeiras, diminui. Toninho. As emoções continuam. Gol do Verdão. Toninho. Olha o escanteio. De novo, Toninho no cantinho, pegou na trave, quase pegou. Um jogo, meu garotinho, tudo pra cá. Demais, Toninho, um belo gol de cabeça. Tem muito jogo. Vamos pro jogo. Esse foi o segundo gol de Toninho de cabeça nesse ano. Primeiro contra o Atlético do Paraná pela Copa do Brasil e este pelo Campeonato Paulista. Palmeiras está aceso ainda, está na parada, hein, Osmar? Tá na parada, tem muito jogo, eu tô dizendo, só 17 no segundo tempo. 4-2, reanima a ação, mais do que nunca a possibilidade do Palmeiras, o time acende outra vez a perspectiva de uma virada. O empate é um grande resultado para o Palmeiras. Fizer mais um gol, vai tentar chegar lá. O jogo promete muita emoção. O Guarani vai tentar segurar o 4-2. Osmar, aqui do lado do técnico Otacílio, dá pra empatar esse jogo aí, Otacílio? Fazendo força pra ver se dá, né? Nós começamos bem no segundo tempo e sofremos aquele gol aqui impedido que foi terrível. Você acha que a arbitragem tá influenciando o resultado? De uma certa forma, sim. Aí, Otacílio, Osmar. Otacílio não gosta da arbitragem, vem Toninho, vem todo o time do Palmeiras. O perigo é que abre aqui, o Palmeiras fica realmente numa situação ingrata. Ele tem que ir todinho e pode levar outro contra-ataque. Como sofreu no quarto gol. É uma posição difícil, hein, Luiz Pereira, para o time do Verdão. O que você aconselha, Luiz? Eu aconselho o Palmeiras ter tranquilidade, porque senão vai acabar algum jogador sendo expulso e possa ser prejudicial às partidas próximas, que não deixa de ser importante contra o próprio Mogi no próximo domingo. E para você, Zenon?
Guarani tem que fazer o que para segurar essa vitória? Senão já está com ela garantida. Olha, é muito difícil o Guarani perder esse jogo ou tomar 2 gols de empate, viu, Osmar? O Guarani veio para o segundo tempo com um esquema diferente, um esquema de se defender um pouco mais e partir no contra-ataque, porque o Guarani tem jogadores velozes na frente, né? Isso fez com que o Guarani fizesse 2 gols, né? Então o jogo realmente está muito bonito, está gostoso e o Bugre mandando ver no seu campo, né? Não tem jeito. O jogo tá bonito, tá gostoso. Muito mais para você e para os torcedores do Guarani, que tá bonito e gostoso, não, meu garotinho. O Palmeiras deve estar sendo bonito, mas não muito gostoso. O jogo tá amado. 4-2 Guarani, mas tem muito futebol. 19 minutos em o time do Palmeiras. Olha o Palmeiras escondida. Palmeiras em cima, cruzamento fechado. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Chegou o Gol 1000, para quem sempre quis um Gol 0. Flávio Padovan, olha o Palmeiras aí, Padovan, olha o Palmeiras, Bisutti, olha o Palmeiras, Baroni, olha o Palmeiras, bola cruzada forte, Maurílio tentou ali encobrir o goleiro, quase deu certo. Belo lance do ataque do Verdão, que tá vivo no jogo. Baroni deve estar tremendo, Bisutti, Flávio Padovan, tumultuado com o Thiaguinho Daniel. (4-2) Guarani. São Paulo ganhando do Santos de 2-1 em São Paulo. A Portuguesa empatando com a Ponte 1-1. Maurílio tentando a tabela, o time do Palmeiras. Mazinho passou, pediu na direita, a bola é para ele, chegou nele, vem Mazinho, arrancou no pique, por baixo, Edu Lima, tapinha nela, novo escanteio, lá vem Palmeiras no escanteio. Zinho bate. Zinho na batida, depois do futebol tem Clodovil, abriu o jogo Clodovil. Zinho, outra vez Zinho. Olha o novo escanteio. Lima na gorduchinha, bola perigosa. Sobrando Mazinho. Impedido o ataque do Palmeiras. Relógios Dumont informando o tempo de jogo. Relógio Dumont, primeiro a cada segundo. Passamos dos 20 do segundo tempo. Alô, Rione, sabe? Alô, Rione, garotinho. Vilela, Aldo. Rapaziada do Dumont, tô conferindo com o meu Dumont aqui. Belo, lindo relógio. Passamos dos 20. Tem muito jogo pela frente. 4-2, Guarani em cima do Palmeiras. Toninho correu, Aldinei chegou na frente. Aldinei tentou um drible esperto. Toninho agora dá o troco. Mazinho vacilou um pouquinho, vacilou. Ganhou só o lateral. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Caninha 51. Uma boa ideia. Tentou o drible esperto o Daniel, socou-se, a bola saiu, é só lateral, tá certo o Wright. O torcedor do Guarani queria falta, mas acho que não foi. Lá vem Maurílio, brigando no alto, brigando embaixo, tá brigando muito o time do Palmeiras, tá lutando. Tem 2 em cima, achou brechinha, mas cruzou, torto, saiu, é tiro de meta pro Guarani. Sérgio Pontes não acreditava no jogo que ele veio pra cá, pra cidade de Campinas. Belo jogo, hein, Sérgio? Excelente, Osmar, muito bom mesmo, um jogo sensacional. Paguei pra ver, hein? Beleza, alô rapaziada de Fortaleza, grande Ceará, 7 de dezembro, grande festa do Sérgio Ponte, entrega do Oscar, do prêmio lá pro Nordeste, para todo o Brasil. Vai Maurício, do vôlei, vai Tom Cavalcante, o nosso João Canabrava. Alô, João Canabrava, um abraço, garotinho, vai estar lá. Vou fazer o possível, tem o negócio do Japão, o jogo do Tóquio, o final do campeonato, mas quero estar lá nessa festa mesmo, porque adoro Fortaleza. Junto com o Alan Neto, com o Júlio Salles, Ezio Loyola, Chico Rocha, Dr. Nilo Sérgio, José Leite Jucá, grandes amigos, Tom Barros, Ider Ponte, Flávio Novaes, Guilmar Queiroz, todo o pessoal simpático, Souza Filho, pessoal amigo de Fortaleza. Olha o Edilson roubando e quase ganhando no contra-ataque. A Palmeiras tirou mais Edu Lima, que está em grande jornada. Grande noite de Edu Lima, pegou bem, pegou bem! César toca nela, Edu Lima em noite inspirada. Não pegou no goleiro, não picou no terreno e foi a linha de fundo, não é escanteio, é isso. Só vendo o replay, Edu Lima dominou, pimba na gorduchinha, na trave, meu garotinho. Bambiou, mas não caiu, bambiou, mas não caiu. No replay deu para conferir outra vez de novo, olha aí. Dominou com classe, na trave. Riscou o travessão outra vez do Palmeiras do Guarani. Infernal esse Edu Lima. Olha ele aí, infernal. Aplaudido Edu no chão, Edu, Toninho, mais a falta.
É jogador da hora também, é jogador da hora. Edu Lima e Edilson, duas grandes figuras que desnorteiam o time do Palmeiras. Tá gostando do Edu, Zenon? Olha, Osmar, tá bem, né? Não só o Edu, como o Edilson também está numa noite inspirada, fazendo grandes jogadas, né? E isso fez com que o Guarani esteja na frente. Olha o Maurílio, escapa, rouba e vem no contra-ataque o time do Palmeiras. Cruzamento esperto para Ivaí. Subiu bem, sim. Deu Palmeiras ainda, jogada legal. Vem Palmeiras com Dida direto pro gol. Quase escapando o goleiro Marcos Garça. Ele manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Filishave Tracer, para quem tem um mundo pela frente. É o 10 e a sua ali, o Edilson, que você jogou tanto tempo. É bom de bola mesmo esse garoto, não é, Zenon? Muito bom, Osmar. E o Guarani eu acho que só não tá vencendo mais porque eu não tô aí, viu, Osmar? Porque já pintou duas faltas aí, é caráter, viu? É verdade, duas para o de Palmeiras chegando com o Maurílio. Rouba a zaga do time do Guarani. É verdade, tem duas faltas ali, o Edu bate bem, mas o meu Zenon, lembra como o Zenon cobrava? Eu ensinei o Zenon, ele aprendeu e como ninguém, tocava gostoso nela. Antena Santa Rita informando o placar do jogo. Parabólica Santa Rita exige esta marca. Placar surpreendente, Guarani 4, Palmeiras 2. 25, temos 20 minutos ainda, é muito futebol. Pode acontecer muita coisa. Olha o Edu Lima em noite inspirada. Toninho, muita raça do zagueiro Toninho. Ameaça a confusãozinha, Zinho, fique frio, meu garotinho. Otacílio fumando mais um. Eu vou falar pra você, o Zinho tá dando peitada no Raudinei uma atrás da outra aqui. E o Zinho já tem amarelo, hein? O Otacílio fuma lá, o Edu aqui em cima, o Scata lá. Ih, rapaz, tô até vendo. Ah lá, o Wright tirou o cartão amarelo pra mostrar pro Zinho, mas como o Zinho já tem o cartão, ele botou no bolso de novo pra evitar problema, hein? É, e quase dá o vermelho pro Zinho. Tá dizendo ali que pode ser a última, chamou, deu a dura, o Wright avisou, hein? Olha a falta pra equipe do Palmeiras. Dr. Morton Semberg, olha o Verdão chegando, Dr. Morton. Bola perigosa. Vai bem, Marcos Garça. O Edilson já pediu, bola muito forte para o Edilson. Ele tentou um tapinha de cabeça. Se pega, o time ia dominar e ia lançar no 1-2. Lá vem Palmeiras, vem na esquerda do Palmeiras. O Verdão tá no jogo, tá vivo, vem, vai. Perdeu a posse de bola, dominou mal. O Guarani vai tentar o contra-ataque rápido, sempre com o Edilson. Olha o Edilson lançando e passando na direita. Lá vem Guarani. Edu Lima tentou virar pro Tiba. Bandeira deu condição legal, o juiz também, vem Tiba. Chamou pra finta. Guarani encostando, Edu Lima. Trabalhando o Guarani no ataque. Já travou César Sampaio. Com raça o garotinho rouba. Boa bola boa na esquerda pro Zinho. Não deu. Ele manchete no Campeonato Paulista de Futebol. (4-2) Guarani. Depois do futebol, 4-2 Guarani. O zagueiro central Mizinho sente uma contusão no joelho. Olha o lindo toque do Tiba, levou todo mundo num toque bonito, invadiu, lá vem Guarani. Tiba, César Sampaio, Toninho completa. O jogo está disputadíssimo, vai ser assim até o final com certeza. Maurílio sofreu a falta marcada. Logo depois do futebol, Clodovil abre o jogo da manchete. Tem aí janeiro e fevereiro, super verão, verão da manchete. Entre na onda da manchete, meu garotinho, bola na esquerda. Bandeira marcou, o juiz conferiu, impedimento do centroavante Evaí. Luiz Pereira, o ritmo do jogo do Palmeiras tá bom, tem que ter mais calma. Como é que você tá vendo o jogo agora, Luiz, quando já temos passados 27? Eu acho que é o seguinte, o Palmeiras tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade, seus jogadores importantes, praticamente o próprio Zinho. Você vê que o Zinho está um pouco nervoso devido ao resultado negativo. Eu acho que os jogadores do Palmeiras têm que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Vai alcançar resultados negativos como os positivos. Eu acho que nós temos que ter aquela experiência, né? De quando nós perdemos, saber reconhecer que a equipe contrária é superior. Então não está nada perdido, depende só do Palmeiras. E vai ser muito bom porque aí, nesses jogos finais, a casa vai estar cheia e o Palmeiras vai vibrar mais. Ok, Luiz Pereira querendo tranquilidade no time do Palmeiras.
Mas o time tem que ter raça também, determinação. Lá vem Verdão, tentando mais um golzinho. Se ele marcar, tem muito futebol ainda. Atenção, lá vem Verdão, bola perigosa pro gol. Quase entrou! Quase entrou! De novo Toninho. Toninho vai lá o central para quase conferir que seria o terceiro do Palmeiras. De novo, olha só que bola, olha que bola. Toninho subiu bem, quase pegou o ângulo. Gelou a torcida do Guarani, substituição no Bugre. Então anote, sai Micinho, que sente uma contusão para a entrada de André Beraldo. André Beraldo jogou no último jogo contra o Corinthians. O Micinho, que era titular, tinha cumprido suspensão automática, está voltando agora ao time. Sai contundido, entra André Beraldo, número 13. André Beraldo, 13, no time do Guarani, que vai tentar segurar essa vitória, mas o Palmeiras vem com o Evair, vem com tudo. De bico, tira de qualquer jeito a defesa do Guarani. De bico tentou tirar Mazinho no jogo. Toque para fora, o Guarani tenta espanar para cá, espana para lá. Relógio do Mon informando o tempo de jogo. Relógio do Mon, primeiro a cada segundo. Estamos chegando nos 30 minutos do segundo tempo. 4-2 Guarani. Mazinho tentou de cabeça. Edilson vai ajudar. Jogador da hora. Tira dali. Mazinho está bem também na partida. Maurílio em condição legal. Lá vem bola para a área. Para o tumulto. Olha o cruzamento. Chegou o Verdão. Tirou Marcos Garça. Lá vem Palmeiras. Insiste pela esquerda. Vai sair a escanteio. Escanteio para o Palmeiras, que tem pressa, tem vontade, tem apetite. Cresce a torcida do Palmeiras em cima e tenta estimular o time. Olha a galera do Verdão. O engenheiro Arnaldo Cristiano ali também na torcida, olha lá. Olha o escanteio. Olha o Palmeiras. Corner fechado, bola perigosa. Tirou o goleirão Marcos Garça. Edilson, jogador da hora buscando. Esse é um animal, esse Edilson, que ele joga, é brincadeira. Tentou tabela, tentou 1-2. Ele vem no pique, é dele em cima do Dida. É dele em cima do Dida. Entrou o Edu Lima, está impedido. O Edu Lima se for lançado. Inteligente, voltou para trás. Edu Lima impedido, ficou um tempão impedido, certo Bandeira, estava livre, se ele fica mais atrás ia entrar para bater. Não percebeu, não foi inteligente Edu Lima. Perde o Guarani a chance do quinto. Na esquerda, Dida. César Sampaio dominando pelo meio. Maurílio desocado, mexendo o Palmeiras, você vê que se mexe bem. Já o Maurílio está lá pela esquerda agora. O passe não saiu perfeito, mas dá para o Mazinho dominar ainda. Tenta apertar o time do Palmeiras. O Gilson descendo pelo meio. Benzinho, armou para bater, tentou novo drible. Foi feliz na nova finta. Sai o Guarani, sempre com Edilson. Olha que balanço, tem 3 em cima. Agora não deu para virar o corpo. César Sampaio, que é outra fera, é outro animal no jogo também. Na direita vem Gilson. Trabalhou para o cruzamento, achou brecha. Passou do Daniel, mas é do Dida. Tocando quase lá dentro. Bola recuada para o goleiro. Foi esperto o goleiro Marcos Garça. Tocou de lá, olha o Palmeiras em cima. Pressão no tubo, lá vem Toninho. Na esquerda. Tentando tabela, Dida na área, tentou arrumar, perdeu a posse. Lá vem contra-ataque, agora o Dida ficou. Guarani vem no pique, vem na direita, vem Ailton na velocidade. Levou a falta de vencida, bola com Tiba. Esperou na frente para acalmar o jogo. No chão, falta marcada em cima do Tiba pelo Wright. Rede Manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Quatro a 2 Guarani. Flamarion, técnico do Guarani. Que espetáculo você está vendo. E do lado com certeza o jogo mais emocionante do campeonato, um dos mais emocionantes. Com 6 gols, um gol anulado, pênalti perdido, bola na trave. Uma emoção a todo momento. É demais, é um espetáculo realmente lindo. E do lado do Flamarion fica sentado o ponta Mauricinho, de 19 anos. Ele só fica tirando sarro. O jogo inteiro ele fica gozando todo mundo, Osman. Olha a falta para o time do Guarani, que vence por 4 a 2 a 33 minutos do segundo tempo.
Guarani segura, amarra um pouco a batida. Olha a batidinha do Lima, não tentou direto. Edilson pegou nela, quase entrou. Edilson deu um tapinha na gorduchinha na entrada da pequena área. Quase o quinto do Guarani. Pontada perigosa do Bugre, perigosa do Bugre. Olha o replay, de novo. Olha, ele veio meio desequilibrado, pegou no zagueiro, o César só ficou olhando e torcendo. Isso deve ter deixado o Pastore, o Clay, Edson Inácio. Já pensou? Rob Túlio e Conrado, que estão todos juntinhos assistindo. Antena Santa Rita informando o placar do jogo. Parabólica Santa Rita exige esta marca. 4-2 Guarani. 34. E o Flamarion faz sinal que faltam 10 minutos para terminar o jogo. E está preparando mais uma alteração. Da Silva está no aquecimento. É um jogador de meio campo. Está gostando do time segundo. Que segundo tempo maluco esse, hein, Flamarion? É, o jogo todo, o início maluco, a gente buscando, só perdemos um pênalti. Aí vieram-se os gols. Acho que no segundo tempo voltou todo mundo na loucura. O nosso time tinha que forçou, virou na frente, forçou e saiu os gols. Zenon, tá vendo o Flamarion falar, Zenon? O jogo tá ganho já ou não, Zenon? Olha, Osmar, é muito difícil o Guarani ter um outro resultado a não ser esse que está, né? Eu acho que a probabilidade ainda da partida é que o Guarani consiga fazer mais um gol. Pelo que eu tô vendo, entendeu? Eu acho que o Guarani tá fazendo o jogo certinho, tá se mantendo muito bem na sua defesa e saindo rápido para o contra-ataque. O Guarani tá defendendo e saindo rápido para o contra-ataque. Tá jogando certo, segundo meu querido Zenon. Os Pereira de Palmeiras tem que tocar a bola, ter raça, ter alma para tentar virar o jogo. Vem Toninho, vem todo o time do Palmeiras outra vez. Vem pra área, bola para Evair. Demorou pro toque. Na esquerda rouba, lá vem o espertinhozinho, também é jogador da hora, que belo cruzamento. Souza tirou, volta o time do Palmeiras, vai pra cima o Verdão, tá impedido o ataque do Palmeiras. Guarani vai mudar. Guarani vai trocar, Guarani vai trocar. Vai sair o centroavante Raudinei para a entrada do Da Silva, que é centroavante. Vai sair o Raudinei. O Da Silva é médio volante, está saindo um centroavante para sair um médio, para entrar um médio volante. Da Silva, número 14, vai entrar, quando está voltando também o garotinho Raudinei. Está voltando para aquele um pouquinho, mas vai sair para segurar um pouco mais o jogo. É aquele Miguel, né, Osmar? Para embaçar um pouquinho mais e para ganhar um tempinho. Queria lembrar que, apesar desta derrota de hoje, o Palmeiras estava tão bem classificado. Se ele ganhasse, já estava na final. Por isso era um jogo que valia a classificação para o Palmeiras. Daí essa expectativa, essa atenção, a torcida invadindo aqui as estradas que dão acesso a Campinas. Mas ele perdendo, ele está ainda muito no par e só depende dele. Ele agora tem que jogar. Claro que vai depender um pouco agora dos resultados. Mas ele tem os 2 jogos em casa. Então o Guarani, se perder, estava fora. O Palmeiras perdendo ainda está na briga. Ele joga com o Corinthians e joga com o Mogi em São Paulo. Mas com essa vantagem, o Guarani... E o Guarani sai 2 vezes. Olha o Edilson tentando o drible em cima do Alexandre. Alexandre esperto. Roubou dele. O Guarani joga lá em Mogi e joga lá em São Paulo. Joga as 2 fora e o Palmeiras 2 dentro. Os 2 ficam com 6 pontos. Mazinho tentando a finta. Falta marcada pelo Wright na direita para o time do Palmeiras. Olha a batida de falta para o time do Guarani, que vence por 4-2. Palmeiras tem pressa, Benzinho. Tira Souza. (37 da etapa complementar de jogo. Jogo nervoso. Passou o Giancarlo bola nessa hora, rapaz. Lá com o Araújo, com o Carlinhos, do Leopoldo, Cavani, Juliano. Giancarlo. O jogo tá duro, meu garotinho. Vem pro jogo o time do Guarani. Time do Palmeiras, perdão. Bola dentro da área do Guarani, tentando tirar Souza. Maurício ficou perdido. Olha o contra-ataque perigosíssimo do Guarani. Mazinho estava na frente. Edu Lima tentou virar. Toque de mão de César Sampaio. O juiz viu, marca a falta e vai dar cartão. Vai dar cartão vermelho. Cartão, atenção, o Wright tirou. E o Alexandre Rosa segurou a mão do Wright para ele não tirar o cartão. Alexandre Rosa segurou o Wright vai para cima do Alexandre e também ameaça de tirou o vermelho. Acho que é o vermelho que está na mão dele ou o amarelo. Deixa eu ver, o Wright quer calma, quer conversar. Não tirou nenhum cartão ainda, não tirou nenhum cartão.
É que ele sabe que o César Sampaio já tem cartão amarelo no jogo, por isso ele poupou o César Sampaio também, como poupou o Zinho. Achei que ele tinha tirado o cartão vermelho, mas não tirou não. Está conversando os jogadores do Guarani, reclamam, me parece, com razão agora. Já tem amarelo. Tem amarelo, César? Já tem cartão amarelo. Já tem amarelo. Pela lei, ele teria que levar o vermelho agora, porque é determinação. Tocou com a mão na bola, proposital, intencional, é cartão amarelo. Se já tem é vermelho. Os jogadores do Guarani chiam muito. Quer ver uma coisa, Osmar? O Bebeto, preparador físico do Guarani, o Zinho ia tomar o cartão amarelo, o Zé Roberto Duarte botou o cartão no bolso. A mesma coisa aconteceu lá, hein, Bebeto? Outra vez. Os dois atletas na primeira vez seria um nosso e o Zinho, que seria o segundo. Então nós tomaríamos o amarelo e o dele tomaria o vermelho. Ele guardou porque viu que era o Zinho. E agora guardou outra vez o César Sampaio. Vamos ver a batida de falta do Guarani, que aproveita para segurar o jogo, para acalmar, para passar o tempo. 39. Lá vem o Bugre. Falta batida na barreira, o rebote do time do Palmeiras. Evair buscando aqui na intermediária. Toque de bola pro Toninho, sai desesperado o Toninho. Vem trazendo a alma do time do Palmeiras. Daniel. César Sampaio. Ficou na boa, ganhou um presentão do lado que ele não jogaria a próxima. Seria contra o Mogi domingo em São Paulo. O Guarani vem pro contra-ataque outra vez, perde o ataque, o Daniel perde a bola. Edu Lima lançou em condição legal, Tiba. Vê se ele evita a saída para a lateral, não deu. Rede manchete no Campeonato Paulista de Futebol. Depois do futebol, Clodovil abre o jogo. Olha o Palmeiras tentando chegar, bola para a direita. O Gilson tentou escapar ali pela ponta, não dominou e saiu. Relógio Dumont informando o tempo de jogo. Relógio Dumont, primeiro a cada segundo. Estamos passando nos 40 minutos. De um jogo esquisito, diferente. Jogo louco, mas que foi demais. Daqui a pouquinho você vai ver, está terminando quase aqui o jogo, terminando a partida aqui, você vai ver os gols de São Paulo e Santos. Já acabou lá, Escata? Já acabou, 2-1 São Paulo. Olha o Palmeiras tentando chegar com o Zinho, trabalhando pelo meio, também é outro animal no jogo, é Bé Fera. Vem Gilson, toquinho mal. Tentou bola rasteira, não deu certo. Agora o que eu não entendo é um jogador que só tem um pé esquerdo, querer cruzar com o pé direito, é duro, né? Veio o Tata Varela anunciando o casamento com a Cláudia, ele ia anunciar aqui em Campinas. Fábio Razucchi e a Márcia vão ter padrinhos. Vem pro jogo o time do Palmeiras. Dida descendo. Armando pela esquerda, César Sampaio. Próximo domingo a manchete vai mostrar para você Palmeiras e Mogi. Bola cruzada. A 2 Guarani. Eduardo Fischer, meu garotinho, que apostou com Roberto Jus da Fischer e Jus, Cláudio Venâncio é o juiz. Deve estar tremendo porque ele apostou que o Palmeiras chegava na final. Guarani 4-2. Torcida do Guarani agora vai toando o couro e fazendo a festa, esperando o fim do jogo. Estamos nos 42 do segundo tempo da partida. A galera do Guarani. Olha o Chico Anísio ali, rapaz. Vem pra cá o Chico. Grande Chico Anísio. Vai estar com o Luiz Gonzaga Peluso na partida. Só agradecer a presença do Luiz Pereira. Luiz, tem chance Palmeiras no campeonato ainda, mas perde uma grande oportunidade de chegar à final. Obrigado, Luiz, pela presença. De nada, Osmar. É uma satisfação muito grande. E é claro, eu acho que o Palmeiras perdeu apenas uma partida, como tem condições de remontar ainda esse campeonato. Está líder, junto com o Guarani, jogando em sua casa, tem condições de ganhar essas duas partidas e chegar à final frente ao São Paulo. Perfeito. Obrigado, Luiz Pereira, grande Luiz. Olha o Edu Lima pintou pela esquerda, pintou. Como é que está a sua escolinha, Luiz Pereira? Pode agradecer. Onde é que é a sua escolinha? Ali na Ianha Mello, né? Na Vila Prudente, 2797, estamos lá com o Amaral. E quero mandar também um abração a todos a garotada da escolinha que estão assistindo, os palmeirenses, corintianos, né, de todas as equipes. Mandar um abração para eles. E estão aí à toda disposição. O telefone lá é 2164055. É na Ianha Mello, 2797, Vila Prudente.
Perfeito, todo mundo está convidado para fazer parte da escolinha do Luiz Pereira. Zenon, um grande abraço, prazer em vê-lo, Zenon. Guarani chegando para uma disputa bonita no final, Zenon. O prazer foi meu, Osmar, de estar participando com você desse jogo maravilhoso que a gente está assistindo ainda, né? Foi realmente muito bom ter novamente esse contato com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito. E vou agora jantar com o Luiz, porque o Luiz perdeu o jantar, né? Ganhou o jantar dele. E com muito contente por essa grande vitória do Guarani. Uma falta marcada, saiu da área, esperto o goleiro César, ali saindo pro jogo. Deixa eu agradecer o Sérgio Ponte de Fortaleza. Um abraço, Sérgio, leva um grande abração, pessoal de Fortaleza. Vamos ver se dá tudo certo para 7 de dezembro a gente tá lá. Um abração, Osmar, foi um prazer enorme estar aqui ao seu lado, participando dessa jornada para o Brasil inteiro. Um abração e estamos aguardando por você lá no dia 7, na festa do Oscar do esporte brasileiro. Festa do Oscar, entrega do esporte, entrega aos melhores do esporte. Vai estar lá o Tom Cavalcante, meu querido Tom, também fazendo uma grande festa, aquele é de Fortaleza. Junto com o Maurício. E junto, quem mais vai? Maurício e o Júnior do Flamengo. Nota do jogo. Diz aí pra você primeiro, Pascoal, que nota você dá nessa partida? Esse jogo foi eletrizante, emocionante. Nota 10 pro jogo. Nota 10 pro jogo, Ed. Que nota você dá pro jogo, Ed? Pro jogo eu dou 9, mas pro bandeirinha aqui que deu o gol do Palmeiras eu dou 0, viu, Osmar? Que deu o gol do Guarani. Isso, gol do Guarani. Gol do Guarani. 0 pro bandeirinha que deu o gol pro Guarani, o Ed. Deixa eu só ver se o Luiz Pereira não foi. Que nota você dá pro jogo, Luiz? Eu dou 10 também, porque foi um espetáculo muito bonito. Entende? Eu acho que nós podemos nos equivocar. Entende? Eu ainda continuo afirmando que para mim foi gol, embora o Pascoal está dizendo aí que pelas imagens todas a bola foi fora. Mas eu dou 10 por ele. 10. Zenon, que nota você dá pro jogo, Zenon? Nota 10, Osmar, nota 10. Não só pelo jogo, como pela vitória do Guarani, né? Perfeito, nota 10. Zezinho aqui da Casa Nova tá vibrando, já vai comandar a festa aqui com a rapaziada. Parece que eu vi o Marcos Arpaio ali tentando ainda empurrar o time. Junto com o Bob Coutinho, tira o time do Guarani. Final de partida, daqui a pouco, Clodovil na manchete. White já olhou para o seu relógio. Finzinho de partida. Um jogo realmente que mexeu com todo mundo. Torcida do Guarani agora cresce e vem para o final. O Guarani vai para 6 pontos. Palmeiras fica com 6 pontos. Os dois times têm mais 2 jogos, justamente contra Mogi e contra Corinthians. Palmeiras joga domingo com Mogi. A Rede Manchete vai mostrar para você esse jogo. Palmeiras e Mogi domingo. Vem pela direita o time do Guarani. Falta marcada em cima do Gustavo, que marcou o primeiro gol do Bugre. 4-2 Guarani. O Tassini no banco do Palmeiras. Os 2 jogos seguintes é que vão definir tudo agora. Guarani joga com o Corinthians o seu próximo compromisso. E depois vai a Mogi Mirim. Palmeiras joga com o Mogi domingo. De Manchete mostra esse jogo para você. Olha o escanteio para o time do Guarani no finzinho da partida. Estamos nos descontos. Rebote do Guarani, emendou e do Lima. Gol! No finzinho, mais emoção ainda na partida para a galera do Bugre. Edu Lima pegou um animal. Olha ele pegou. Pimba na gorduchinha. Um animal também do Lima junto com o Edilson. Edu Lima faz 5-2. Edilson e Edu Lima. Que animais, garotinho. Esse foi o 8º gol de Edu Lima no Campeonato Paulista, jogador de 28 anos, que esteve brevemente numa passagem pelo Palmeiras, depois jogou pelo Cruzeiro, Atlético Mineiro e no futebol do sul do Brasil. Que batida precisa de fora da área. 5-2, um resultado totalmente inesperado, num jogo anormal. E o torcedor do Palmeiras tem que entender que o jogo foi anormal. Desde o primeiro minuto, um gol anulado, Paulo perde em seguida, bate na trave, no goleiro não entra. O jogo inteirinho, olha o Guarani querendo mais um. E do Palmeiras.
5-2 para o Guarani, um resultado inesperado, inexplicável até. Jamais alguém poderia imaginar que o Guarani ganharia por 5-2 esse jogo. Palmeiras que tem um grande time, um grande elenco, uma bela campanha. Wright aponta o impedimento, estamos nos descontos, vai acabar a partida. Wright pediu a bola, acabou o jogo. Torcida do Guarani nem acredita. 5-2. Pascoal e Edi. O Toninho está gritando para o Edmauro aqui, falando com bandeira. Você não se conforma, Toninho, com aquele segundo gol no primeiro tempo? Não, segundo gol, pênalti. Aquele lance do gol no finalzinho do primeiro tempo, é isso, Toninho, que você está reclamando? É lógico. Além disso, pênalti do Alexandre. Tudo bem que a gente vai ver, isso é um problema da diretoria, vamos jogar a nossa bola. E agora, Toninho, 5-2 não foi mole não, hein? O importante é que nós temos 4 pontos aí, né? E estamos iguais ao Guarani. Temos 2 jogos lá em São Paulo. Eu acredito que a nossa equipe ainda tem todas as chances de classificação, está tudo igual ainda. Vamos tentar recuperar essa derrota. Aí o Toninho, zagueiro central do Palmeiras. Segurando para não dizer um palavrão, Toninho. Ok, aqui ó, ao lado do Tiba, Osmar. Pois não, que vitória, hein, Tiba? Eu acho que a vitória foi da determinação, da vontade. A nossa equipe está imbuída dos bons resultados e tem realmente procurado dentro de campo o resultado positivo. E graças a Deus nós conseguimos uma grande vitória e deu um passo muito importante. Esperava 5-2 no Palmeiras aqui no Brinco? Não, eu esperava o Guarani conseguir uma vitória, né? Porque o treinamento, na concentração, a gente sentia que o time estava muito motivado. Eu queria mandar um abraço para o Osmar. Olha, Osmar, o Tiba mandando um abraço pra você. Obrigado. Manda ele tchauzinho, dá um tchauzinho, Tiba. Dá um tchauzinho aí, manda um beijinho pra galera, Tiba. Cadê o Tiba? Já foi? Obrigado, Tiba, obrigado. O seguinte, garotinho. Vem comigo, Edson, me ajuda aí, deixa eu ver que eu também não vi aqui. Zé Roberto Wright está aqui, Osmar. O jogo é normal. Wright, deixa eu ver, rapidinho, Wright. Tá falando aqui o Zé Roberto Wright. Eu vou dar. Eu não tenho convicção, realmente, a posição. E ele foi muito bem, muito feliz, porque ele teve convicção e realmente colaborou bastante comigo. Você voltava para prosseguir o jogo quando você olhou para ele e viu. Exatamente. Você não viu então, Zé? Não, eu não tenho condições de ver a jogada. Foi de frente para mim e lateral. Agora o mérito é todo dele. Ele precisou que a bola entrou e correu. Um jogo difícil. A convicção do árbitro também que ele não viu o gol. E quem viu foi o auxiliar Edmauro Garcia de Top.